Saudando com muita alegria todos os membros do Instituto Lírio do Vale. Quero também fazer uma saudação muito especial àqueles que pertencem aqui a esta capela do São João Glória, capela de São João Batista, também aos visitantes, na pessoa daqueles que são membros aqui da capela. Eu agradeço ao Padre Jair que permitiu que eu estivesse aqui celebrando sobre este altar. Hoje, no Evangelho, Nosso Senhor nos fala a respeito da enorme confiança que nós precisamos ter em Deus, e que não é uma confiança ou uma esperança vã e nem se dirige às coisas terrenas. Aqui está um ponto em que é preciso muito esclarecimento, muita clareza. Nosso Senhor não nos promete bens para esta vida. Pelo contrário, o que Ele nos diz hoje no Evangelho é que nós não devemos temer a perda dos bens terrenos. Jesus diz assim: não tenhais medo dos que destroem o corpo. Isto é, não tenham medo de, por amor de mim, perder coisas desta vida, coisas deste mundo. Tenhais medo, sim, daquele que tem poder de destruir o corpo e a alma. Isso significa que o testemunho do Evangelho, que é o mandato que Nosso Senhor dá hoje, deve incluir, da nossa parte, um acolhimento corajoso. Testemunhar o Cristo sempre acarretará para nós perseguições, tribulações, dificuldades. Entretanto, o nosso testemunho deve se fundar num grande temor de Deus. Aqui é uma questão de escolher que medo nós teremos. Sempre se tem algum medo. E o medo brota do amor. Só se tem medo quando se ama. Alguém que tem medo de morrer é porque ama muito a sua vida. Alguém que tem medo de perder determinado bem é porque ama muito aquele bem. Alguém que tem medo de perder um parente é porque ama muito este parente. Ninguém teme por aquilo que não ama. Ninguém teme por aquilo com que não se importa. Portanto, quando Jesus Nosso Senhor nos diz que nós não devemos temer pela destruição do nosso corpo, mas sim pela destruição da nossa alma, Ele está nos ensinando que nós devemos amar mais as coisas eternas, amar mais as coisas espirituais que as coisas terrenas. E este é um ensinamento ao qual nós precisamos sempre voltar, sempre. Porque corremos sempre o risco de nos apegarmos ao que é material e terreno, em detrimento daquilo que é espiritual e eterno. E este risco, ele paira também sobre a igreja, e nos nossos tempos paira enormemente. Se olharmos para as últimas ideias que infelizmente invadiram a igreja, muitas delas ensinam mesmo um amor excessivo pelas coisas da terra. Quando alguém distorce a religião em favor de interesses políticos, de interesses ideológicos, de interesses terrenos, o que é que está em jogo aí? O que está em jogo é exatamente querer transformar as coisas eternas num trampolim para conseguir coisas terrenas. Como se o céu fosse aqui. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos que aqui é um vale de lágrimas. Nós cremos que aqui é o lugar da luta, do combate contra o mundo, contra o demônio e contra a carne. E este modo de pensar distorce o conteúdo da religião
e volta os corações dos homens para as coisas terrenas. E, portanto, afasta os corações das coisas eternas. Depois, um outro modo de pensar é aquele que entende que, se servirmos a Deus, Deus nos dará muitas coisas. É a chamada teologia da prosperidade. Quem ama a Deus terá saúde, terá tranquilidade, terá riqueza. Isto não é verdade, o nosso Senhor nunca prometeu isso. Isto é promessa de charlatão, não de Cristo, nem dos amigos de Cristo. E também esta tendência, que é muito forte, também ela faz com que o coração do homem se volte para as coisas da terra. A pessoa está dentro da igreja, dentro do templo, mas o modo de pensar é um modo terreno. Porque a pessoa está dentro da igreja para pedir a Deus que ela tenha uma vida fácil, que ela tenha bem-estar terreno. Isto ofende o próprio Deus. Tanto mais quanto se faça dentro da sua casa. E quantas vezes isso não acontece? Promessas que são feitas em nome de Deus, promessas que Deus nunca fez. Supostas curas, supostos milagres, que vão apenas tornando as pessoas cada vez mais apegadas aos bens da terra. E quando chega a realidade, quando chega a crueza da vida, que inclui a doença, que inclui o sofrimento, que inclui a morte, que inclui a perda, facilmente a pessoa se revolta. Perde aquela fé que não é fé. Se torna ateia de um Deus que nem existe. O Deus falso que foi inventado para prometer coisas que o Deus verdadeiro nunca prometeu. Este modo de pensar não é católico e tem afastado as pessoas de Deus. O modo católico de pensar ensina que nós devemos amar a cruz, abraçar a cruz, e que é pela cruz que nós chegaremos à vida eterna, que é abraçando a doutrina de nosso Senhor e abraçando os sofrimentos que são necessários para sermos de Cristo, que inclui a luta contra os nossos pecados, e a luta contra os pecados sempre causa em nós alguma dor. Isto sim é caminho de salvação. Esta sim é a doutrina católica, que não engana ninguém, não ilude, e porque não ilude, também não desilude. Agora, para abraçarmos este modo de pensar, para termos a coragem de abraçar o Cristo da cruz, o Cristo verdadeiro, nós precisamos entender que Ele está do nosso lado, que Ele nos promete o céu se formos fiéis, e que Ele sim, não nos engana. O fato é que, por causa do pecado original, o coração do homem sempre tende a olhar para Deus com alguma desconfiança, sobretudo quando Deus pede de nós, quando Deus exige de nós. Hoje, na primeira leitura, nós temos uma imagem, uma figura dessa realidade. José é aquele membro da família dos filhos de Jacó que foi vendido pelos seus irmãos. Seus irmãos, tendo inveja dele, venderam-no para os que iam comerciar escravos no Egito. E mentindo ao seu pai, disseram que uma fera da floresta o tinha devorado. Depois de muitos anos, a situação muda muito para ambos os lados. José, por causa de uma série de peripécias, se torna o vice-rei do Egito, o ministro geral, aquele que tinha poder abaixo apenas do faraó. Ao passo que os seus irmãos estão na penúria, estão passando fome. Os irmãos vão ao Egito pedir que se venda comida para eles. O faraó naturalmente os encaminha a José. E eles, sem saber que aquele era o seu irmão, vão negociando com José. José, por um tempo, esconde essa realidade, até o momento em que ele se revela.
Os irmãos têm medo de que ele se vingue, mas ele, pelo contrário, manifesta a sua bondade para com eles, para com seus filhos, para com seu pai. José é uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo, que através do sofrimento e passando também pela maldade do homem, se torna penhor de salvação. José é o traído que se tornou o Salvador, por assim dizer, Salvador do seu povo, porque salvou o povo da fome. É uma bela imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que traído, entregue à morte pelos nossos pecados, se torna para nós mesmos o motivo, a causa da nossa salvação, e que não nos repele, não quer vingar-se de nós, mas quer dar-nos a redenção e a graça. Agora, hoje, na leitura, quando Jacó morre o pai, então os irmãos, de novo, desconfiam de José. Eles dizem entre si: bom, agora nosso pai morreu, é a hora em que o nosso irmão vai se vingar de nós. Até aqui ele nos tolerou por respeito ao nosso pai, mas agora nós estamos perdidos na sua mão. E eles vão até José implorar por misericórdia. E José percebe o quanto aqueles corações ainda não tinham entendido nada. Eles ainda não tinham entendido que José era bom, simplesmente bom, que os amava gratuitamente, os amava sem que eles merecessem o seu amor. E José mais uma vez precisa declarar e manifestar a sua bondade. Assim também é nosso Senhor. Ele morreu por nós. Por que nos enganaria? Se ele diz que abraçando a cruz nós encontraremos a vida eterna, então por que tantas vezes somos desconfiados? Por que tantas vezes não acolhemos a cruz? Que nesta manhã, celebrando esta missa em honra da Virgem Maria, ela que abraçou o sofrimento com paciência e com amor, nós também acolhamos a palavra de nosso Senhor. Abracemos a cruz. Quem nos manda é aquele que derramou o seu sangue por nós. Confiemos nele, ele não nos enganará. O que ele promete, ele cumprirá, a vida eterna para os que forem fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.